Olá a todos, meu nome é Alessandra Bezerra, eu sou docente do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e vou ministrar a aula de hoje, que é a aula 20, sobre a importância dos espaços de educação não formal para a conservação da biodiversidade. Vocês já tiveram alguns conteúdos relacionados ao assunto ao longo dessa disciplina da Biologia Geral, principalmente relacionados às principais hipóteses de origem da vida, aos mecanismos evolutivos de variação das formas de vida no planeta. Hoje a gente vai olhar a biodiversidade por um ângulo um pouco diferente, que seria a biodiversidade e a sua relação com a sociedade. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre quem são os principais atores responsáveis pela conservação da biodiversidade. Por que a gente precisa conservar? Então, é uma discussão mais axiológica, dos valores de termos uma variedade grande de vida. E vamos discutir também um pouquinho qual que é o papel dos espaços de educação não formal para essa chamada educação para a conservação. Uma questão que é recorrente na sala de aula, principalmente entre os alunos de ensino fundamental 2, que a gente sempre escuta, né, enquanto professor de ciências, ou no caso do ensino médio de biologia, afinal, quantas espécies existem no planeta? A gente pode tentar responder essa questão por dois ângulos diferentes. Um dele é nessa tentativa de entender quantas espécies já foram descritas, quantas espécies são conhecidas por nós, pesquisadores, enfim, cientistas da área, né? Os números, os artigos que a gente tem acesso à literatura mostram uma variação, uma estimativa entre 1 milhão e 200 mil espécies até 1,9 milhão de espécies descritas. Por que tem essa variação? Se a gente já descreveu todas essas, por que a gente não sabe exatamente quantas tem? Então, esses números variam dependendo da base de dados que a gente usa, dependendo da nossa fonte de consulta, de como a gente organiza esses dados, a gente vai ter um número um pouco diferente. Mas o que importa é que, no caso do Brasil, a gente tem cerca de 10% das espécies atualmente conhecidas. Mas esse número ainda é muito baixo, perto das espécies que potencialmente podem vir a ser descritas. O número estimado de espécies, aí é o número de quantas espécies que a gente imagina que existam realmente no ambiente natural, ele varia entre 3 e 100 milhões de espécies. E mais uma vez, né, por que tamanha discrepância de quantidade de possíveis espécies, né? Então, aqui também depende da técnica que é usada pelo pesquisador para tentar compreender qual é o tamanho, qual é a magnitude dessa biodiversidade. Um dos trabalhos mais aceitos é o trabalho do Camilo Moura, de 2011, e colaboradores, em que a partir de uma técnica de comparar entre os níveis hierárquicos que vocês já estudaram, né, espécies, gêneros, famílias, ordens, ele leva em consideração esses níveis hierárquicos e faz uma estimativa a partir das espécies atuais. E o número que ele chega é de 8,7 milhões de possíveis espécies. Só que o grande problema para essa estimativa é que, como vocês já viram, né, temos 3 grandes domínios. Nesse caso, ele só considerou os domínios dos eucariontes. Aqui ele não considera as arqueias e as bactérias. Então, esse número provavelmente ainda é maior, e algumas estimativas que consideram esses grupos chegam a 14 milhões de espécies ainda a serem descritas. E para o Brasil, acredita-se que a gente tenha cerca de 1,8 milhão de espécies. Mas e onde estão essas espécies? Qual a distribuição delas ao longo do planeta? No geral, a maior biodiversidade se encontra na região tropical e subtropical do planeta. Neste gráfico, a gente tem pontos específicos, importantes, quando a gente discute as ameaças da biodiversidade. Aqui é um gráfico, um mapa, né, elaborado pela IUCN, vocês vão ouvir falar bastante dessa instituição, se já não conhecem, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, em que ela descreve 35 hotspots. O que seriam esses hotspots? São áreas em que a biodiversidade ela é bastante rica, a gente encontra um alto número de espécies endêmicas, que são espécies que ocorrem somente naquela região, mas que estão sofrendo graves ameaças e graves riscos por diversos motivos. Então, desses 35, a gente encontra principalmente em países em desenvolvimento. Nesse mapa também a gente apresenta para vocês o que a IUCN chama de áreas selvagens de grande biodiversidade. Seriam, por exemplo, a região amazônica, a bacia do Congo, que são áreas que elas não estão extremamente impactadas quanto hotspots, mas que elas estão que futuramente poderão se tornar hotspots. Então, essas 40 áreas, né, 35 hotspots, mais essas de grande biodiversidade, elas são consideradas pela IUCN como áreas prioritárias de conservação.
Temos também que lembrar que a biodiversidade, a grande biodiversidade, ela está concentrada em alguns países. A gente considerar o que são chamados os países megadiversos, que são aqueles que têm muitas espécies endêmicas e também têm uma alta média de riqueza, né? Ou seja, muitas espécies por área numa mesma região, né, em relação a outros países, a gente vê que são 17 países que concentram 2/3 da riqueza mundial de espécies. Né, inicialmente, esses países que estão listados aqui, como África do Sul, Equador, Malásia, se reuniram no México em 2002 e ali se definiu esse primeiro G17, né, que são os grandes grupos, os grandes países que têm uma mega biodiversidade, mas atualmente a IUCN também inclui Estados Unidos, Austrália e a Papua Nova Guiné como países também mega diversos. Mas se a gente considerar essas falas até então, ou mesmo esses índices de megadiversidade, a gente corre o risco de simplificar demais o conceito de biodiversidade. Por quê? Quando a gente considera que biodiversidade é um sinônimo de riqueza de espécies, a gente está falando que basta a gente conhecer o número de espécies de uma determinada região que a gente vai saber qual é a diversidade daquele local. Só que o conceito de biodiversidade ele é bastante polissêmico e bem complexo. Eu queria trazer para vocês essa imagem para a gente comparar aqui essas 3 regiões hipotéticas. Nessa primeira região, a gente tem 3 espécies diferentes de anfíbios com 8 indivíduos. Nas 3 regiões temos 8 indivíduos. Nessa primeira, 3 espécies diferentes. Aqui também, 3 espécies diferentes e ali 2. Então, se a gente considerasse somente a riqueza de espécies, a gente já poderia afirmar que essas 2 regiões são mais diversas que a terceira região. Mas vamos olhar mais atentamente essas 2 primeiras regiões. Qual que é a diferença entre elas? Se vocês separarem, a gente tem, nesse caso, 3 indivíduos de uma espécie, 3 de outra e 2 indivíduos de outra. Aqui a gente tem uma predominância grande de uma espécie e poucos indivíduos das outras 2. Nesse caso, qual das 2 regiões seria mais diversa? Exatamente, a região 1, ela é considerada mais biodiversa porque ela tem uma maior equitabilidade, ou seja, ela tem um número mais aproximado, uma distribuição mais igualitária entre as espécies. E aí a gente pode complexificar ainda mais o conceito de biodiversidade quando a gente leva em consideração que não é só a variedade de espécies ou de indivíduos de cada espécie que a gente pode levar em conta, né? Se a gente considerar que a diversidade também ela se dá no nível genético, no nível ecossistêmico, de grupos funcionais e das interações biológicas, a gente vê a dificuldade que é de qualificar e quantificar uma biodiversidade de determinada região. E a gente percebe também por que se dá aquelas estimativas iniciais sem muita precisão no número definido e fechado do que seria uma biodiversidade local. Mas, para além disso, de se tentar quantificar ou qualificar uma biodiversidade de uma região, é consensual a importância que tem a biodiversidade. E aí, quando a gente pergunta para as pessoas, né, qual o valor da biodiversidade, no geral, o que a gente ouve se refere a esses 2 primeiros argumentos. Ou vão justificar a necessidade da gente ter uma grande variedade de vida por uma função mais ecológica ou mais econômica. O que seria, então, esse ecológico funcional? Geralmente as pessoas colocam assim, a gente precisa preservar determinada área, determinada espécie, por exemplo, algum cetáceo marinho, porque ele é importante para a cadeia alimentar ou para a cadeia alimentar daquele ecossistema. Ou, um outro argumento, por exemplo, se eu tenho uma lagoa em que tem uma planta aquática, que ela é a única que exerce aquela função ali inicial, no caso de alguns organismos que só se alimentam desse produtor, e se acontece uma praga que destrói essas plantas aquáticas, a gente não tem um análogo funcional numa região que tem pouca diversidade. Ao contrário, se uma região tem uma grande diversidade e acontece a mesma coisa, vem uma praga que destrua essas plantas aquáticas, a gente pode ter análogos funcionais que vão ocupar o seu papel. Então, manter uma grande biodiversidade é importante para o funcionamento dos ecossistemas. Nesse argumento econômico instrumental, a gente observa a maioria das explicações que as pessoas dão para se manter a biodiversidade. Então, essa se relaciona geralmente à necessidade da gente manter
é uma forma mais instrumental, mais utilitária em relação à biodiversidade, voltada para alimentação, para moradia, ou para a produção de novos fármacos, por exemplo, ou de novos cosméticos. Então, a gente justifica o valor dela a partir daquilo que é benéfico para o aumento da qualidade de vida humana. Por exemplo, acho que muitos de vocês sabem que um dos mais vendidos remédios para pressão alta, para hipertensão, foi feito a partir de um veneno de uma espécie de jararaca. Então, acho que esse tipo de utilidade da natureza é bastante usada como argumento para a gente poder conservar as espécies. Temos também argumentos mais evolutivos e científicos, por exemplo, da importância que se é conhecer o processo evolutivo dessas espécies, ou a necessidade de novos conhecimentos a partir de estudos científicos, os valores estéticos, né? A sociedade atual, não só atual, mas principalmente atual, o bem-estar humano em função de conviver com o belo, apreciar o belo. Ou também a ideia da gente viver num ambiente em que tem várias formas de vida diferenciadas, ela é uma tônica na nossa sociedade, né? Então, o valor estético é bastante considerado. E tem também aqueles que defendem que a ação humana de conservação da biodiversidade deve se dar por uma questão de reparo, pelos danos que já foram causados e a necessidade da gente consertar ou minimizar, ou até mesmo reverter aquilo que já foi avançado. Agora, se vocês estiverem me ouvindo criticamente, vocês vão falar, mas espera aí, todos os argumentos são antropocêntricos, né? A gente vai defender a conservação da biodiversidade em função do ser humano. Então, alguns dos argumentos que a gente chama de não antropocêntricos, que não visam somente o bem-estar ou a qualidade de vida humanas, eles estão voltados para uma questão ética, em que a natureza e os seres vivos em si, eles têm um valor já de vida. O direito à vida tem um valor intrínseco e a importância se dá pela sua própria existência. Então, isso é o que a gente chama de um valor ético e intrínseco que eu acho que é bastante importante de ser levado em consideração. E mesmo sabendo que temos vários argumentos para a preservação da biodiversidade, a gente vê ainda que estamos caminhando a passos largos para uma diminuição sistemática do número de espécies do nosso planeta. E quais seriam as principais ameaças, né, colocadas? A primeira delas, que aparece em qualquer artigo de revista que vocês forem folhear ou ler, ou jornais, é a perda e fragmentação de hábitats. Então, a gente sabe que a retirada da vegetação para a pecuária e para a agricultura é a principal causa da perda da biodiversidade. Mas eu acho bastante interessante também essa segunda causa, que é a introdução de espécies exóticas, que ela é pouquíssimo citada, mesmo em artigos científicos, mas que eu acho que é interessante trazer um trabalho que investigou a extinção das espécies desde 1600. E por esse levantamento, a principal causa, com 39% das causas de extinção, foi a introdução de espécies exóticas. Ao se introduzir uma espécie exótica em determinada região, a competição é tal, ou a predação é tal, que pode extinguir algumas espécies locais. Um outro tema que também aparece nesse artigo seria a caça e o extermínio deliberado, que ainda, infelizmente, é bastante comum, a poluição e contaminação de água, solos e ar, as mudanças climáticas e a biopirataria. Nesse cenário, pessoal, de grande movimento, né, de extinção das espécies, alguns biólogos e paleontólogos têm defendido que a gente se encontra numa sexta grande extinção. O que seriam essas grandes extinções? São extinções em massa que já foram verificadas pelo registro paleontológico, em que um número muito grande de espécies se extinguiram em muito pouco espaço de tempo. Então, a gente tem já extinções bem conhecidas, nessas grandes extinções bem detalhadas, no período cambriano tardio, por exemplo, ou aquela mais conhecida, que é o do Cretáceo Terciário, de 65 milhões de anos atrás, que ficou essa grande extinção ficou bastante famosa pelo extermínio dos dinossauros, né? A gente provavelmente se encontra já nessa sexta. Alguns defendem que estamos a caminho mas outros cientistas já defendem que estamos nessa sexta grande extinção e precisamos tomar atitudes para resolver esse quadro, pelo menos mitigar um pouco esses problemas. Mas então, pessoal, nesse cenário, quem seriam os responsáveis pela conservação da biodiversidade? Geralmente, quando a gente fala da comunidade escolar, é atribuído ao indivíduo como o agente prioritário dessa transformação. Entretanto, a gente tem que considerar que outros níveis são fundamentais, né? A esfera governamental, por exemplo, ela é de extrema importância na implementação de políticas públicas para a conservação. As esferas coletivas, de associações de bairro, de organizações
de vizinhos, ou mesmo aqueles projetos interidades que trabalham adolescentes e idosos em um mesmo projeto de conservação. Enfim, são técnicas bastante eficientes em promoção da conservação. O nível institucional também é bastante importante. Muitas instituições não governamentais, elas estão organizadas em prol da conservação ambiental. Mas eu queria ressaltar aqui a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a CDB, que ela foi um documento, né, gerado a partir de um comitê, que é bastante relevante e que define políticas e diretrizes para os demais níveis hierárquicos de organização. Então, o que é definido aqui na Convenção, em nível governamental, porque são vários governos de diferentes países que se organizam, né, juntamente com a ONU, para determinar políticas que vão ser desenvolvidas a nível institucional, coletivos ou individuais. Dentro desse nível institucional, eu gostaria de ressaltar um espaço que vem se tornando bastante promissor para se trabalhar a educação para a conservação, que são os espaços de educação não formal. Para quem não tem familiaridade com essa nomenclatura, eu vou fazer uma síntese bem rápida para tentar definir um pouco quais seriam essas categorias, apesar de não ser um consenso entre os pesquisadores da área. Mas, no geral, o que a gente entende por educação formal é aquela educação mais sistematizada, pautada em documentos oficiais e que se dá, por exemplo, na educação básica e no ensino superior, que você tem uma certificação ao final de cada atividade que você faz. Na educação informal, se dão os processos em que a gente aprende no nosso cotidiano, ao longo de toda a nossa vida, nas nossas relações familiares, relações com os amigos, vizinhos, no trabalho. E a não formal seria um meio termo entre esses extremos, que seriam os processos educativos desenvolvidos por espaços de educação, como museus, ONGs, enfim, que são estruturados, têm um certo currículo, mas não um currículo atrelado aos documentos oficiais. A gente tende a ver isso como um contínuo, né? Essas instituições, elas se organizam entre o formal e o informal de forma não tão estanque, não são categorias bem definidas, mas que tendem a ser de um ambiente mais centralizado, mais pautado na certificação e no educador, para um processo de educação que ele é mais solto, mais livre, mais pautado na vontade de se aprender. Eu quero só passar para vocês um exemplo da Academia Nacional de Ciências americana, que a gente não tem esses dados para o Brasil, mas eu acho que pode ilustrar também que é um cenário bem parecido ao nosso, que é um tempo relativo que as pessoas passam de sua vida em diferentes contextos. Na língua inglesa não existe essa diferenciação entre não formal e informal, eles chamam de informal qualquer processo educativo fora do ambiente escolar, e se coloca aqui essa diferenciação entre essa região mais negra e preto, que se refere aos processos formais, e o informal, que é a cinza. Então, a gente percebe que o tempo gasto de um indivíduo ao longo de sua vida, ele é muito maior fora do ambiente escolar. Então, se a gente pensar que também, quando a gente fala da educação em ciências, dentro da escola, ela se refere ao pouco tempo, essas gotas, né, representadas aqui na figura, a gente pode imaginar que o contato que os indivíduos têm com a ciência, e no nosso caso com a biologia, ela se dá também fortemente em toda a sua vida. Então, o que a gente aprende de biologia não se restringe só à sala de aula, mas coloca a sala de aula em contato com todo esse universo em que o indivíduo circula. No Brasil, a gente percebe que a educação não formal passou por duas vertentes bem fortes. Uma delas, muito pautada em Paulo Freire, é uma educação mais da pedagogia social, desenvolvida por movimentos sociais e principalmente em ONGs também. Mas eu vou focar mais no processo de alfabetização científica, que se insere nesse bojo, né, da enculturação científica, na promoção de um cidadão crítico, que sabe tomar suas decisões, que, no caso das instituições não formais, as ONGs e os museus são os maiores representantes. A gente tem no Brasil cerca de 290 mil ONGs associadas à BONG, né, Associação Brasileira de ONGs, e entre elas, aquelas que estão voltadas principalmente para o meio ambiente e proteção animal, a gente tem cerca de 2.240 ONGs, que corresponde a 0,8% do total. Realmente um número muito baixo, mas pode ser, as ONGs, caso tenha perto de sua localidade, pode ser um bom parceiro para o professor trabalhar a conservação. E os museus? Se a gente pensar que no Brasil a gente tem quase 2.100 salas de cinema e 1.229 teatros, vocês acham que a gente tem mais museus ou menos museus que esses aparatos culturais? Pois é, aqui no Brasil a gente tem mais museus do que cinemas e teatros, por exemplo. Dos 3.100, cerca de 3.100 museus reconhecidos, um terço deles se refere aos museus de temática científica.
Mas a gente percebe que, pela distribuição no Brasil, infelizmente, ainda a gente tem uma concentração no Sul, Sudeste e alguns estados do Nordeste. Então, a gente carece de um fortalecimento das políticas públicas já existentes para a redistribuição desses aparatos culturais pelo país. E o que tem de específico no museu, né? Por que eu trouxe esses espaços como espaços importantes? Bom, a gente tem características como o lugar, o tempo, enfim, que já são bem reconhecidos, mas eu quero trazer principalmente os objetos. Os objetos dos museus, seja uma obra de arte, um objeto histórico, um animal taxidermizado ou uma árvore viva, né, no caso dos parques ecológicos, são aquilo que promove um contato direto do visitante com um objeto que representa uma cultura. Esse que eu acho que é o ponto principal. E que pode trazer não só uma dimensão cognitiva, mas desenvolver o afetivo e o conativo, ou seja, a ação. A gente, então, considera museus, incluindo jardins zoológicos, jardins botânicos, centros de ciências, são todas instituições museais que podem se desenvolver hábitos em relação ao meio ambiente. As pesquisas na área têm mostrado para a gente que o fato de você saber taxonomia, morfologia dos organismos, não garante que você tenha uma compreensão mais complexa de como esses organismos se relacionam com o ambiente ou como o homem se relaciona com o ambiente. Então, esses espaços não formais têm se dedicado a desenvolver maiores conhecimentos para que promovam atitudes favoráveis à conservação. E acho bacana essa pesquisa do MCTI, que mostra que, ao longo dos anos, o brasileiro tem cada vez mais se apropriado desses espaços. Então, cerca de 41% dos brasileiros, ou seja, 80 milhões de pessoas, cerca de 80 milhões de pessoas, frequentam zoológicos. Mas como que a gente pode dar, então, o engajamento das pessoas para não sair de um conhecimento factual sobre os organismos e realmente se engajar em processos de conservação ambiental? A gente tem visto pelas pesquisas que o hábito de visitar museus e também a escolarização da pessoa traz uma maior complexificação dos conhecimentos e aí também atitudes mais favoráveis ao ambiente. A gente tem visto, através de gravações e de pesquisas a longo prazo, depois de 15 meses, por exemplo, de que as conversas afetivas se dão fortemente nesses espaços, porque tem o contato com o animal vivo ou alguma planta viva, enfim, que o contato próximo, né, a familiaridade com esses organismos, traz uma memória a longo prazo e que isso interfere nas ações desenvolvidas em prol da conservação. Um ponto importante para a gente pensar enquanto professor, ao visitar esses espaços, é ter um planejamento antes da visita, durante a visita e depois da visita, tomando cuidado para a gente não ter algo extremamente rigoroso e que iniba a autonomia do estudante. Então, é importante que o estudante também circule por esses espaços, na medida do possível, seguindo a sua própria vontade. Eu queria só finalizar, gente, com o aspecto, por que os museus se tornam importantes, né? Porque eles têm essa característica do empírico, a gente poder se relacionar com os objetos de uma forma observacional, a partir dos nossos sentidos, ouvindo, sentindo cheiros, observando, olhando, enfim, essas sensações podem trazer para a gente reflexões mais teóricas e, a partir dessas generalizações teóricas, a gente pode construir novos conhecimentos. Então, essa passagem do empírico para o teórico, eu acho que é bem relacionada com aquilo que o Kant colocava, que é a diferença entre o belo e o sublime, entre a gente olhar e ver o belo, a beleza, mas entender o que é esse belo, ter imaginações e compreensões a partir desse empírico e transformar no sublime. Então, eu acredito que esses espaços, assim como a escola, usando da ferramenta científica, pode, sim, desenvolver essa leitura do sublime da natureza. Muito obrigada e até a próxima.